um anjo da guarda, 4 mãos delicadas, 2 olhos sensíveis, um parceiro surpresa, uma editora de confiança e um canal engajado. Modo de preparo. Pegue as suas crianças, leve-as para a cozinha a fim de colocarem a mão na massa e experimentarem destemidamente as suas invenções. Deixe que elas adicionem pitacos e pitadas à vontade. Em um recipiente, junte o canal, a editora e lance a ideia. Trabalhem juntos essa ideia de tempos em tempos, até que ela fique do jeitinho que você acredita. Agora é hora de produzir o livro. Pegue seu anjo da guarda e dê orientação e autonomia e deixe-o voar. Ele irá juntar as 4 mãos em um ambiente agradável, cheio de comidas lindas, coloridas e deliciosas. Nesse momento, é hora de adicionar 2 olhos, para registrar isso da melhor forma possível. Para finalizar, jogue seu parceiro surpresa de paraquedas nessa receita. Confie e deixe-o brincar com as fotos. Agora é ajustar os detalhes. Para isso, use novamente a sua editora. Leve para a gráfica previamente aquecida e espere ansiosamente para hoje à noite ver essa receita prontinha. Então, se não fosse todos esses ingredientes, ia ser impossível eu fazer esse livro. Afinal, na verdade, é impossível eu fazer qualquer coisa sozinha, né? E quando eu falo que a gente precisa de 2 crianças incríveis, não é porque os meus filhos são incríveis, é porque qualquer filho que seja nosso é incrível. E hoje mesmo de manhã, eu dando uma entrevista, uma pessoa me perguntou se todo esse meu trabalho foi desenvolvido a partir da dificuldade que eu tive de alimentar os meus filhos. E eu tive que negar essa afirmação, porque os meus filhos nunca comeram mal. Os meus filhos tiveram fases que implicavam com um alimento, com o outro, que é natural. E aos poucos a gente foi se envolvendo e brincando e se divertindo. E eles aprenderam a gostar de coisas que eles não gostavam. Desaprenderam a gostar de coisas que gostavam em algum momento e não queriam mais. Mas acho que o principal para a gente trabalhar com criança, a nossa principal ferramenta é a verdade e a coerência. Se a gente não tiver um trabalho de verdade, ninguém acredita. Se a gente não olhar para os olhos de uma criança e falar com ela a real do que está acontecendo, elas não vão confiar na gente. Então, acho que muito do meu trabalho só vale porque é de verdade, é coerente. E para ser assim dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, muitas vezes dá medo, porque você vai se impor ou não aprovar alguma coisa, e você fala, putz, mas eles fizeram com tanto empenho, com tanta dedicação, e eu vou falar que eu não gostei? Sacanagem, né? Mas, poxa, não, eu não gostei. Por mais carinho e dedicação que vocês tiveram, não foi do jeito que eu achei que seria. E dá muito orgulho mesmo ver esse livro hoje estar aqui com todas as... do jeitinho que eu queria mesmo, porque é muito orgulho isso, porque dá muito trabalho. E todos os trabalhos que eu tenho dão muito trabalho. E tudo bem, porque se não desse trabalho ia ser fácil, se fosse fácil qualquer um fazia, se qualquer um fizesse, não ia ter graça. Então, esse livro, ele trabalha nas cores das... Esse livro trabalha... Alô, vamos ver se esse aqui vai melhor. Quem já ouviu aqui da brincadeira de que tem que ter 5 cores no prato? Você não? Então presta bem atenção para você aprender, tá? É assim, a gente tem que ter 5 cores no prato todos os dias. E aqui nesse livro eu explico um pouco como é que é essa história das 5 cores, porque é engraçado, uma vez chegou uma pessoa no meu consultório e ela estava muito irritada com a tal das 5 cores. E ela tinha sido indicada por alguém que tinha ido no consultório, mas ela mesma não me conhecia e não sabia quem eu era.
E ela falava, não, porque a minha amiga veio aqui no seu consultório e aí falou que tem um negócio de matar de 5 cores. Cara, eu quero matar a pessoa que inventou isso. Porque como que eu faço para botar 5 cores no meu prato? Eu falei, bom, a pessoa que inventou isso fui eu mesma. Vai me matar ou vai ouvir como é que é o processo? Para ver se... Ela deu uma relaxada. E aí, assim, às vezes as pessoas acham que colocar 5 cores é colocar só de vegetais 5 cores, né? Cenoura, chuchu, abobrinha, berinjela, beterraba. Como é que vai ter 5 cores com tantas possibilidades? Só de vegetais. Oi? Muitas cores. Quanto mais cores, melhor. 5 cores é o mínimo. Tá bem? Aí eu fiz aqui no livro tem explicando direitinho, assim, eu fiz uma equação muito fácil, muito simples, que é, você precisa ter uma leguminosa, que são os alimentos do grupo dos feijões, dos alimentos que vêm em vagem, ervilha, lentilha, todos os feijões, grão de bico, todos esses são do grupo das leguminosas. Elas podem variar todos os dias, a forma de preparo, a forma que você vai apresentar. O outro grupo é dos cereais, que no nosso prato comum do brasileiro é o arroz, mas pode ser o trigo, pode ser um centeio, uma aveia, isso tudo também faz parte do grupo dos cereais. Um do grupo das proteínas, que tanto faz se for uma proteína animal ou uma proteína vegetal para os vegetarianos, mas que seja importante a gente pensar que precisa ter algum alimento de fonte proteica, mesmo que essa fonte proteica seja um tofu, uma castanha, que é mais indicada para os vegetarianos. Para quem não é vegetariano, carne, peixe, frango, frutos do mar, ovo. E aí só sobram 2 vegetais. Aí fica mole. Porque é alface, tomate, abobrinha e berinjela, quiabo e milho, milho não que é dos cereais, quiabo e cenoura, e por aí vai. E aí? Não fica tão difícil de colorir o prato assim. E mais... O cereal pode estar incrementado com uma cor. A leguminosa pode estar incrementada com uma cor. Incrementada não é esconder. Tá, gente? A leguminosa do feijão, por exemplo, não precisa estar incrementada com beterraba e abóbora e couve sem que as crianças saibam disso. As crianças precisam saber o que estão comendo. Tá bom? Nada de esconder as cores da criançada. Porque senão elas não se apropriam disso. A criança come feijão com beterraba todos os dias. Aí ela come a beterraba todos os dias, só que ela não sabe. Aí ela acha que ela não gosta de beterraba. Mas ela gosta. Tanto gosta que come todos os dias sem saber. Não tem graça. Muito mais legal se ela souber. Ela já come mesmo. A gente tem que... Vocês têm que perder o medo dos filhos não gostarem das coisas. Mas se souber não come porque ela já comia. Ela já está comendo. Aí só porque você vai contar, ela vai deixar de comer, aí isso não faz o menor sentido. Se você deixar isso acontecer, isso não faz o menor sentido. Ela já come. E vai continuar comendo, isso aí. Eu também acho. Olha só, as crianças têm uma coisa que pai e mãe não têm. Que é as crianças, na verdade, a gente tem umas... Nós, pais e mães, a gente tem umas coisas que as crianças não têm, que é medo de magoar, medo de ficar triste. A criança você acha que os nossos filhos têm medo que a gente fique triste? Eles não estão nem aí se a gente vai ficar triste. Eles não querem é comer o quiabo. Se a gente vai ficar triste ou não por causa disso, isso é um problema nosso. A gente fica com medo de desagradar os filhos. Ai, poxa, mas eu já passo o dia inteiro na rua trabalhando, vou chegar em casa e vou brigar na hora de comer. Não briga. Não precisa brigar. Come, se não quiser comer, fica com fome, né? A gente é obrigado a comer todo dia na mesma hora, a mesma comida que alguém escolhe pra gente comer? Mas vocês são, né? A gente adulto não é obrigado a comer na mesma hora o que alguém escolheu para a gente. Escolhe a nossa comida, a gente escolhe a hora que a gente está com fome, a gente escolhe a hora que a gente vai sentar para comer. Mas as crianças não, elas têm que comer todo dia na mesma hora. O prato que a gente faz do tamanho da nossa fome, ou do tamanho da fome que a gente acha que eles deveriam ter. Então, trabalhar com a criança essa autonomia deles escolherem o que botar no prato, deles escolherem qual vai ser a refeição do dia seguinte. Isso tudo faz parte do processo, isso tudo está aqui, ó. Tem cardápio para vocês escolherem. Qual é o cardápio que a gente vai preparar amanhã?
Tem a foto linda do prato colorido com 5 cores para vocês escolherem. Tem as receitas. Aí os capítulos são divididos por cores. Tem as cores, as receitas vermelhas, tem as receitas laranjas, tem as receitas amarelas, tem as beges, tem as marrons. E aí tem as verdes. E vocês vão lá, ó, com a criançada. E o que a gente vai fazer hoje? Aí, ó, tem um negócio muito legal que a gente fez, que é, ó, vocês estão vendo um númerozinho aqui em cima da receita? Ó, aqui, ó, tem uma bolinha com um número em cima da receita. Acha uma folha com a receita, aí você vai ver. Ó, essa tem o número 1, tá vendo? Tem uns que tem o número 1, tem uns que tem o número 2, tem uns que tem o número 3. O que significa isso? Quantas cores valem essa receita? Uma receita pode valer 2 cores. Uma receita pode valer 3 cores. Ó, eu não dou tanta colher de chá assim, né? Eu não fiz nenhuma receita que vale 5 cores. Eu sou legal, mas nem tanto. Vocês têm que misturar as receitas para ter todas as cores. E vale a pena a experimentação sempre. O medo da criança experimentar não está em ela não gostar. Está em ela desagradar vocês. E vocês ficarem tristes. Eu falei que elas não ligam, mas elas ligam um pouquinho. Por isso que elas negam tanto experimentar. Porque elas sabem que vocês vão ficar bravas. Vocês vão ficar decepcionadas. Porque elas não querem experimentar. Porque elas não querem experimentar, não. Porque elas não vão gostar. Porque a expectativa de vocês e delas é que elas gostem. Mas e se elas gostarem? E se elas não gostarem? Essa medida é a mesma. A possibilidade de uma criança gostar de um alimento novo é igual a ela não gostar. Se a gente vem predisposta, se a gente oferece uma receita nova para uma criança predisposta a que ela não vai gostar daquilo, ela já sente isso no ar e ela já vai com medo de não gostar. Aí tem que ir com medo de gostar. Porque vai que passa a ser o prato preferido dela, uma lasanha de abobrinha. Quem disse que não? A gente nunca sabe. A gente tem um monte de experiências com crianças que chupam limão, que mordem cebola crua, e estão lá rindo e gostando. Mas a gente acha que essa criança nunca vai gostar de cebola crua, né? Você já comeu? Minha amiga gosta. E você? Mais ou menos. Deu uma choradinha? Não? Você é forte, então. Porque morder uma cebola e não chorar. Mas o mais legal desse livro é que a gente botar a mão na massa juntos. Todas as receitas do livro tem sinalizado com 2 mãozinhas na lateral, no modo de preparo, aonde as crianças podem ajudar vocês. E óbvio que isso varia de idade para idade, porque tem crianças mais habilidosas, mais velhas, que vão poder mexer em ralador, que vão poder mexer na faca. Crianças menores que não vão poder fazer isso, mas vão poder botar a mão na massa. A gente fez a sinalização numa média, no meio do caminho. Você usa faca e garfo? Porque, pô, você é muito esperto, né? Aí tem que usar garfo e faca mesmo. Né? Eu sei. Então, assim, é legal explorar. Agora, uma coisa muito, muito, muito importante, que talvez o mais importante que eu posso dizer para vocês hoje, que não está escrito no livro, é o seguinte: baixem a bola da expectativa. As receitas que vocês vão fazer em casa não vão ficar igual à foto do livro. Óbvio que não, né, gente? A gente teve 4 mãos preparando as receitas e um fotógrafo profissional tirando a foto. A receita foi preparada para ser fotografada. Vocês acham que eu acordo assim? Não. Hoje eu estou preparada para ficar bonita para vocês. Então, e ficar 4 braços. Exatamente. 4 mãos, 4 braços. Então, assim, na hora que vocês forem fazer em casa, na preparação com a criançada, é óbvio que a receita não vai ficar tão bonita quanto está no livro, mas eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. E que as crianças vão amar experimentar. E se elas não gostarem, não tem problema. Tem mais de 60 receitas para elas tentarem gostar. Se elas não gostarem nenhum, já vai dar tempo de eu fazer outro livro, aí vocês vão tentar com as outras receitas. Nós estamos prontos. Né? A gente também já está super coletando receitas novas. Então, vai testando essas todas e vai fazendo uma planilha das que vocês gostam mais, das que vocês gostam menos.
para a gente ir ajustando e fazendo receitas cada vez mais legais, mais divertidas de fazer. Porque é para brincar. Mais do que para comer bem, para experimentar, é para vocês se divertirem. Divirtam-se com seus filhos com esse livro. Divirtam-se, só isso. O resto, alguma hora vai acontecer. Se não tiver leveza e diversão, vocês não vão conseguir nada com esse livro. Vai ser mais um livro de receita na estante. Eu tenho certeza que esse não é o primeiro livro de receita que vocês estão comprando para tentar fazer os filhos comerem bem. Então, usem sem moderação, com muita diversão, com muita leveza. E tem a parte mais legal. Não é a parte mais legal. Tá bom, não é a parte mais legal, mas isso aqui é tipo muito filhotinho, que eu queria fazer já também há muito tempo. Teve um esboço dele lá no primeiro no livro, no pequenininho do Socorro, o primeiro livro do Socorro, que é pequenininho, tinha um esboço disso, que é o Sacolé da Capim. Sabe revistinha de... Como é que é o nome disso? De atividades, que a gente tem palavra cruzada? Essa aqui é para as crianças brincarem. Passatempo, exatamente. Esse aqui vem dentro do livro para a criançada rabiscar e se divertir. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não, imagina. Eu quero. Então faz. Faz aqui no microfone. Cadê o outro? Ué, você não quer fazer pergunta? Ué? Melhorou ainda. Ninguém quer fazer pergunta. Todo mundo só quer tirar foto e ganhar autógrafo. Isso. Não? Não quer falar de comida? Gente, sério? Vamos para comer? Fala da Hoje, caraca, esqueci dessa parte. No final do livro, tem as receitas coloridas. Aí lá no finalzinho, tem um cardápio de almoço ou jantar completinho, com as 5 cores, que vocês vão ver as receitas que estão lá dentro do livro. É só catar que vocês vão achar. E aí tem um cardápio para lanche, que todo mundo pede muito. Então tem muito lanche para vocês fazerem para a criançada, levar para a escola ou fazer em casa mesmo. E as fotos, cara, eu vou mostrar uma para vocês ficarem com gostinho, porque tá muito maravilhoso. Quem ainda não tá com o livro na mão? Olha isso! Olha isso, que delícia. Pãozinho de batata baroa com suco verde. Morango com creme de avelã. Sabia que pode creme de avelã? Mas o que a gente faz? Eu já fiz esse pão de queijo. E aí, ficou bom? Ah, garoto, arrasa. Eu fiz de batata doce e batata baroa. Muito bem, ó, você acabou de tocar num assunto muito importante. Se liguem que em algumas receitas tem uma observação, que é para vocês poderem variar aquela receita dentro com outros ingredientes. Por exemplo, aqui a receita do pão de batata baroa, mas ele pode ser a mesma receita a seguir, fazer com batata doce, fazer com inhame, com aipim. Os chips, tem os chips de abóbora, né, que tem no livro. Tem os chips de abóbora que pode ser chips de batata doce, de batata baroa, de inhame. Então, tem várias receitas que vão ter variações para vocês abusarem e descobrirem novas formas de fazer aquela mesma receita. E sério, não é papo de quem quer vender livro, essas receitas são muito fáceis de fazer. É para a prática do dia a dia mesmo, é para vocês fazerem e tem aquilo pronto rapidinho, não é aquela receita que fica marinando e aí deixa de molho 3 dias, não sei o que. Que haja planejamento. É para pegar o que tem na cozinha. Tem várias receitas que tem essa pegada. Cara, olha o que tem ali na cozinha, olha o que tem na geladeira e junta tudo, faz com isso, com aquilo, se vira que vai dar para fazer uma receita bacana. Fala, quem ia falar? Você. Ah, que fez o pão de batata baroa. Que bom, você gostou. O que mais, gente? Fala aí, vai. Tem alguém? Fala. Teve algum momento tipo, crucial que você entrou na nutrição saudável, que você tipo, viu que tinha que, de alguma forma, ensinar para as pessoas isso? Porque eu imagino assim, a gente talvez chegue a um ponto que perceba que a gente come, que a gente come está prejudicando a gente. Então a gente entra nessa questão. Teve algum momento para você? Então, o momento que eu me dei conta de que eu comia bem
Porque eu fui uma criança que sempre comi bem, eu nunca dei trabalho para comer, sempre gostei muito de frutas, legumes. Mas a hora que eu me dei conta disso foi na adolescência, em que eu fazia parte de um grupo de teatro, e a gente começou a viajar muito para fazenda, para sítios de amigos, para o meu sítio, e uma galera, e a maioria das pessoas tinham mania de fazer macarrão instantâneo, ou macarrão com molho de tomate industrializado. E eu tinha uma amiga que, inclusive, ela está nos agradecimentos do livro, e que ela era, assim, ela fazia arroz integral com brócolis, isso há muitos anos atrás. Fazia tortas de legume, hambúrguer caseiro pra gente, numa viagem com 20 adolescentes. E a brincadeira dela era passar o dia, e ela era uma das adolescentes, e ficava o dia inteiro na cozinha cozinhando com o maior prazer. Eu falava, cara, existe vida além do macarrão instantâneo em viagem. E eu nessa época queria fazer educação física. E aí, sei lá porque, fui mudando de ideia e falei, cara, eu posso agregar a saúde através da alimentação e não necessariamente da atividade física, porque eu sabia que eu queria trabalhar com saúde. E aí eu migrei da educação física para a nutrição. E aí, mais uma migração que rolou no caminho foi que eu queria fazer nutrição esportiva, porque eu tinha sido atleta e eu queria continuar nessa vida de esporte. Só que no meio do caminho eu comecei a fazer aula de capoeira e comecei a dar aula de capoeira para criança. Aí as crianças entraram no meu universo. E eu já tinha uns 20 anos, quase 20, 19 para 20 anos. Foi quando eu entendi que, eu funciono bem com esses pequenos. Eles entendem o que eu falo? Eles me obedecem se eu precisar brigar e gritar. Tem uma linguagem que funciona aí. E aí eu fui começando a entrar mais no universo deles e rapidamente desisti da nutrição esportiva e fui parar na nutrição para as crianças. Se deram bem, né? Mais alguma pergunta? Fala, tem uma aqui. Você já comeu alguma coisa industrializada? Sim. Para quem não ouviu, ela me perguntou se eu já comi alguma coisa industrializada. Sim, eu como algumas coisas industrializadas. Mas lá em casa tem muito mais casca do que pacote no lixo. Muito mais. A minha geladeira fica muito mais cheia de vegetais do que o armário de latas e pacotes. Muito mais. No armário quase não tem comida. Mas a minha geladeira está sempre cheia. E tem gente que faz uma criança que é viciada em açúcar. Criança que é viciada em açúcar. Difícil. Mas vai tirando. Tem que tirar. Aos poucos. Começa a negociar com ela. Se ela come, sei lá, aonde está esse açúcar? Mas festa é exceção, né? Ou tem festa todo dia? Final de semana, por exemplo, teve tudo. Tudo bem, mas então, aí você negocia na festa. Todo Não dia. pode ter festa todo dia. Ficou difícil. Depende de onde é que tem esse tem. Exatamente. Aí antes de chegar na festa já negocia. E aí, vai querer comer bolo e brigadeiro. Aí o brigadeiro tem que ser pouca quantidade, o bolo menorzinho. Tem que negociar. Porque se deixar solto, não vai dar certo. Vai comer cada vez mais. E açúcar, quanto mais a gente come, mais a gente quer. Quanto menos a gente come, menos a gente sente falta. Então é um trabalho de ir diminuindo. Vai diminuindo. Se cortar de uma vez, pode ser, é possível, mas você tem que aguentar. Porque ele vai ficar mal-humorado, ele vai ficar irritado e você vai segurar a onda. Entende? O que você segura a onda? Você segura a onda de cortar? Você segura a onda de negociar? Porque negociou, tem que fazer o que está combinado. Senão... Aí tem coisa que a gente não faz o que está combinado. Por exemplo, está combinado que eu preciso parar no sinal vermelho, né? Se eu não parar, o que pode acontecer comigo? Eu posso levar uma multa, eu posso ser atropelada, eu posso até causar um acidente grave, certo? Por quê? Porque eu não fiz o que está combinado. Se a gente não ensina isso para as crianças, elas vão atravessar a rua no sinal vermelho. E vai dar ruim. Então, combinou. Não fez o combinado? Alguma coisa tem que acontecer. É o que acontece com a gente. É a gente que ensina isso para eles. Mais alguém? Olha lá. Boa noite. Em termos de internet, youtubers aí que viraram ídolos, ensinam um monte de coisa que é legal para criança, como a gente mostrar e fazer isso para convidados? Você sugeriria? Assim,
primordial é você ser coerente com as suas atitudes em relação ao discurso, né? Você mostrar para a criança que você quer que ela tenha atitudes coerentes e iguais a que você tem. Né? Se eu falo para o meu filho que ele não pode ficar no celular na hora do almoço e eu estou ali respondendo no WhatsApp porque é muito importante para mim eu responder essa mensagem, a mensagem do coleguinha para ele também é muito importante. Então, a gente, eu acho desrespeitoso com uma criança a gente cobrar uma atitude que a gente não tem com a gente, né? Que a gente não tem como referência para eles. Primeira coisa. E segundo, é mostrar que essas coisas acontecem, o que é possível, que o mundo está aí. Né? Os refrigerantes, as balas, os biscoitos recheados, eles vão sempre existir. Pode entrar na minha casa? Na minha casa não pode entrar. O mundo vai estar aí para eles e eu vou falar, olha só, tá aí. Né? Não vou dizer para você que é ruim, porque pode ser que você goste, mas isso não faz bem. Essa pessoa que está aí no YouTube falando isso não é adequado. Eu não acho adequado você assistir isso. Aí, assim, a gente tem que ter uma relação com as crianças de confiança. Se eu falo uma coisa para os meus filhos, eu tenho certeza que eles vão fazer o que a gente combinou. Porque se eles não fizerem, eles vão ter uma repressão em relação a isso. Porque eles vão sentir que não vai ser bom para eles não cumprirem o nosso combinado. E eu acho que as influências do mundo a gente não vai conseguir controlar nunca. O universo está aí, na escola, na festa, está aí. E a gente tem que estar o tempo inteiro orientando. Os meus filhos passam numa festa, o refrigerante passa assim, ó, na cara deles, e eles não se interessam. Por quê? Mas o quê? Porque para eles faz sentido não tomar refrigerante, porque faz mal para a saúde, porque eu não tomo na minha casa, porque o pai não toma na casa dele, porque eles não convivem com isso. Porque tem um discurso que é apropriado, que é sustentado pela atitude em casa. Então para eles não faz sentido. Eles nem se interessam. É por aí. Ele aqui estava aguardando. Na hora de fazer a comida, qual a melhor gordura que pode ser usada? No caso, óleo, azeite, óleo de coco. Depende. Existem vários tipos hoje em dia no mercado. Qual seria a melhor adequação? Depende da preparação. Que tipo de preparação você gostaria de fazer? Por exemplo, algumas receitas aqui, usar alguma coisa. Na verdade, a maioria das coisas são assadas, então eu prefiro também assado. Mas, às vezes, você precisa refogar um alho, alguma Então, coisa. aí no livro, tudo que precisar de óleo, tem um óleo descrito exatamente qual é o óleo mais adequado para tal receita. Porque pode variar muito, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de milho, pode ser, tem várias opções. Óleo de amêndoa, óleo de castanha, tem muitos óleos. E cada um combina com uma preparação. Então, azeite. Então, você tem que ir experimentando e entendendo, de acordo com o seu paladar, com aquela preparação, qual óleo que se adequa mais. Mas E assim, e a questão não tem a questão da saturação? saturação, sim. Isso. Talvez Porque aí a gente está falando de óleos que não são óleos, que são margarinas ou manteigas. E aí, de fato, elas vão saturar muito rápido no aquecimento. Não, esses aí são descartáveis, mas esses outros não tem um grau, cada um tem uma escala ou não? Tem uma escala, mas aí tem relação com a temperatura. Você vai aquecer muito, você não vai aquecer tanto. É muito variável mesmo, de acordo com a preparação. A manteiga ghee é indicada para esses... A manteiga ghee? Essa Manteiga ghee é uma boa opção para fazer um refogado. Um ovo estrelado pode fazer também? Pode, mas mesmo a manteiga ghee, você tem que segurar a onda na quantidade. Porque não é porque é uma manteiga ghee que é boa, né? Você vai poder botar uma colher de sopa para fritar, para fazer um ovo refogado, para fazer um ovo mexido. Não faz o menor sentido. Tá? Tudo pode. Mas tudo também não pode se exagerar, né? E mesmo alface, se for comer alface todo dia, sua alface também não vai fazer bem para a minha saúde. Então, tudo. Vou tirar onda contigo, hein, galera? Mas a gente tem uma história com ele. Eu tô sabendo. A história dele também é difícil, né, filha? E aí, galera, mais alguma? Vamos lá fazer pose, tirar foto, dar autógrafo. Uma amiga Alguém minha quer? pediu até pra te perguntar. Ela, Tânia, pergunta pra ela, porque a minha filha fica 1 hora com uma comida e isso me deixa... Aí eu falei assim, tem alguma dica para uma criança que demora... Que demora horas? Essa criança não tá com fome, né? Tem a dica de não dar comida pra ela na hora que ela não tá com Ela leva fome. 1 hora assim, mastigando. Espera ela comer, espera ela pedir comida.
É aquilo que eu falei lá no comecinho, a gente fica querendo dar comida para a criança na hora que a gente acha que tem que ser, mas não é nem sempre a hora que ela está com fome. Criança que enrola muito para comer não está com fome, tira o prato. Quando você tiver fome, amor, você chama a mamãe que eu faço o prato de novo. Mas aí dá a comida. Aí dá a comida, não dá para depois. Agora já são 3 da tarde, vou dar o lanche. E alguém não conseguir comer, a mamãe ajuda. Pô, a mamãe e o papai podem ajudar, mas é ajuda, né? Não é para comer sempre com a mamãe e com o papai, né? Você ia falar? Tipo, se a criança come mais ou menos almoça todo dia de manhã. Aí, o que a gente faz pra... Porque às vezes ela gosta de comer comida de manhã. No café da manhã? Às vezes, tipo, ela acorda às 7 horas, 10h30 ela fala assim, quero almoçar. Aí eu dou almoço. É isso. É a hora que ela tá com fome, é a hora que ela vai almoçar. Não tem problema nenhum. Boa, hein? Coisa boa. Tá ótimo. Esse é o menor dos problemas. Né? Essa questão que você fala, espera a criança pedir quando ela está com fome. Você acha que funciona a partir de quantos anos? Aí a louca vai falar que desde os 6 meses e vocês não vão acreditar. Mas é isso, a criança chorou, vocês não vão dar o peito? Não vai dar mamadeira? Espera a criança pedir. Espera a criança sinalizar que está com fome. O que eu vejo várias vezes é, a criança saiu do peito, começou a introdução alimentar, aí dá um pedacinho de banana, aí dá meia hora, dá uma meia maçã, aí dá meia hora, dá mais um não sei o quê, dá meia hora. Senta, faz a refeição. Deixa a criança pedir para comer daqui a pouco. E entender se o intervalo está adequado ou não. Porque se for de meia hora, esse intervalo não está bom. Aí que a gente vai fazer, olha só, espera que agora não está na hora, você acabou de comer. E aí mostra para a criança que aquela comida foi que aquele prato que ele preparou foi insuficiente. Que amanhã o prato tem que ser um pouquinho maior, porque senão dali a meia hora ele vai estar com fome. E aí não é legal a gente ficar comendo de meia hora. Tá bom? Então vamos lá? Vamos. Vamos aos autógrafos? Vamos. Vou descer. Acho que a Capim vai autografar lá embaixo. Muito obrigada, gente.